Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou ser bem breve porque esse episódio, como você deve ter visto, está um pouco maior do que o de costume. Eu só vim trazer algumas informações. A primeira é que esse episódio é uma crítica ao descobrimento de uma maneira geral. Ele coloca no mesmo balaio o descobrimento das Américas e o descobrimento do Brasil. Como eu falei, eu, de maneira tendenciosa e um tanto quanto arbitrária, coloco os dois no mesmo balaio. Essa construção aqui é para aumentar o nível de consciência para esse fato, esse atravessamento que foi o descobrimento. Eu sou Diego, pai de Benjamin, Aurora e esposo de Tatiane, que está com as crianças agora para que eu possa gravar esse episódio, e esse é o Trechos do Parenta 2025. Bom, o ano de 2025 é muito especial porque, além de eu ter mudado de estado, eu estou construindo um projeto muito grande para o segundo semestre aqui no podcast Parentalidade Preta. Então toda a minha energia está voltada para ele e por isso, durante esse período de recesso que eu tive agora, eu revisitei alguns episódios e eu queria trazer alguns pontos importantes aqui que talvez possam ter passado despercebidos ou você que chegou agora não tenha acompanhado no Parenta. É óbvio que eu vou deixar referenciado todos os episódios completos onde essas construções foram levadas e levantadas, e aqui eu vou deixar uns trechos dela, porque eu acho que são muito importantes para a gente continuar caminhando e conversando, principalmente nesse ano de 2025, onde tantas coisas estão acontecendo. Esses pontos são conversas que precisam ser ouvidas novamente, reflexões que não podem ser esquecidas, e aprendizados que continuam muito necessários aqui, principalmente para a construção que o Parentalidade Preta propõe. E é óbvio que a sua participação segue sendo fundamental. Se tiver algo que você queira trocar ou que tivesse que aprofundar em alguma coisa que você gostaria de ouvir por aqui, me conta nos comentários, que eu preparo um programa especial ou te indico ali nos próprios comentários um episódio que já tenha gravado sobre isso. E eu tenho que te pedir aqui, não esquece de interagir com esse episódio, compartilha, manda para alguém, deixa um comentário, segue aí o Parentalidade Preta nas plataformas, que isso faz toda a diferença. Você fortalece essa rede aqui, onde você estiver ouvindo. Se você estiver ouvindo no Spotify, dá 5 estrelas. Se você estiver ouvindo em outros agregadores, dá a nota máxima. Se você estiver ouvindo no YouTube, dá um joinha aí e faz com que esse vídeo chegue para mais pessoas, para que mais pessoas tenham as informações que a gente está compartilhando aqui. A conversa que eu tive com a minha amiga Mayra, do Verbo Preto, fala um pouco sobre outras civilizações que não são muito conhecidas, mas que tinham real capacidade de fazer o que os europeus fizeram e, na verdade, muito além, por conta dos seus valores ontológicos. Bom, esse trecho fala um pouco sobre essas civilizações, na verdade, ele fala mais sobre essa alternativa de descobrimento, e eu perguntei a ela o que ela achava que deveria ser dito a respeito do descobrimento do Brasil nos tempos atuais. Bom, dentro do que a gente aprende na escola, né, porque eu acredito em duas versões desse descobrimento, entre aspas. A maneira que a gente aprende na escola, né, um dia alguém estava querendo ir para as Índias e acabou parando na América, né, um erro tolo, um erro bobo de navegação, e acabou descobrindo um lugar que já tinha o quê? Suas 5 milhões de pessoas habitando, e de o que havia descoberto. Né? Essa é a visão que a gente aprende na escola. A visão que eu mais gosto é aquela que povos pretos, etíopes, principalmente vindo do reino de Kush, navegavam ao redor do globo e acabaram chegando nas terras aqui, tiveram contatos com alguns povos aqui da região, né? Desenvolveram comércio, deixaram cultura, trouxeram conhecimento, né? E assim foram os primeiros a descobrir esse novo mundo. Prefiro essa versão, inclusive. E por falar em versão, eu vou trazer agora uma versão do Parentalidade Preta baseada em evidências e fatos históricos para o descobrimento das Américas. E como eu falei, esse engloba o descobrimento do Brasil. Esse descobrimento, bem como o que o antecedeu, o da América, representa o início de um processo de atravessamentos. Então, com a sua permissão, para esse episódio e para o próximo, eu vou considerar os dois parte de um projeto colonial europeu de subversão e destruição. Cabe-se destacar que nessa época o comércio de especiarias com o Oriente era muito lucrativo para o Ocidente, entre parênteses, Europa. E expedições eram constantemente engajadas nesse percurso. Havia também uma onda mística formada em cima das coisas do Oriente, que foram formadas por relatos de viagens que sempre aconteceram no mundo. Mas para falar disso, a gente vai precisar voltar um pouco no tempo agora. Antes de mais nada, eu preciso ressaltar que o misticismo em cima do Oriente não era uma novidade. Muito era dito e muito era contado a respeito daquelas terras.
Eu vou citar um trecho que não é comprovado, mas poderia muito bem estar em um dos livros de Marco Polo, que era um aventureiro, comerciante e desbravador veneziano da época, de alguns séculos antes. Ele diz o seguinte: vocês devem saber que em todo o mundo não há país mais rico em especiarias como a ilha de Chipre. Mas ainda assim, todo o estoque de especiarias de Chipre é nada em comparação com o que se encontra em outras partes do mundo. A razão é que o comércio de especiarias é tão extenso que passa por muitas mãos antes de chegar no Chipre. Quando chega às mãos dos venezianos, que são os maiores negociantes de especiarias do mundo, o seu valor aumenta 10 vezes mais. E ainda assim, as especiarias são muito mais baratas no Chipre do que em outras partes da Europa. Aqui no Oriente, onde as especiarias são produzidas, seu valor é tão baixo que quase é inacreditável. Canela, cravo e outros itens são encontrados aqui em grande quantidade. São tão baratos que são usados às vezes como lenha. Além disso, há muitas outras riquezas no Oriente, como pérolas, pedras preciosas, sedas e porcelanas, que são incomparáveis em qualidade e em beleza. Em suma, as riquezas do Oriente são tão numerosas que não há país na Europa que possa se comparar em termos de riqueza e abundância. Se alguém fosse trazer todas as riquezas para a Europa, tornar-se-ia mais rico do que qualquer rei ou imperador do mundo. Fecha aspas. A declaração de Marco Polo já deixa clara como a importância do Oriente era gigante para o Ocidente. Aqui vai uma breve lista com esses itens e a localização atualizada de onde eles vinham. A primeira é a canela, ou canela de Ceilão, que vinha de onde hoje é o Sri Lanka. O cravo da Índia, ou cravo das ilhas, atualmente conhecidas como as Ilhas Molucas, na Indonésia. A origem da pimenta, ou pimenta de Índia, é o que atualmente é a Índia. A noz moscada, ou noz moscada de Banda, atualmente conhecida pelas Ilhas de Banda, na Indonésia. O gengibre, ou gengibre de Além, provavelmente se referia à Índia ou à China. O açafrão da Índia, provavelmente vinha da Índia. O cardamomo, ou cardamomo das Maldivas, provavelmente vinha das Ilhas Maldivas. O cominho, ou cominho do Egito, era encontrado em Alexandria. O anis, ou anis da Grécia, vinha da Grécia. O alcaçuz vinha de Alexandria. O sândalo vinha da Índia. O incenso e a mirra vinham da Arábia ou da Etiópia. O âmbar vinha do Mar Báltico. A seda vinha da China. O marfim vinha da Guiné. O ouro vinha da África. A prata vinha de Alepo, na Alexandria. E as pedras preciosas vinham da Índia, da Pérsia ou da África. De acordo com Shakespeare, o Chipre é a ilha onde o general Otelo vai defender o reino de Veneza. Mas se você não conhece essa história, relaxa, eu deixei ela completa lá na introdução do 48. Dá uma pausa aqui, escuta a introdução lá e volta aqui que a gente continua essa conversa. Voltando. Por sua grande importância tanto como entreposto comercial como base para as rotas marítimas, não é de surpreender que o Chipre seria alvo de disputas territoriais. Essa ilha, que fica bem no meio do mar Mediterrâneo, já pertenceu ao Império Persa, ao Império Romano, ao Império Bizantino, já foi autônomo durante o período das Cruzadas, já foi a República de Veneza e, para nossa construção de agora, pertenceu ao Império Otomano. Com a queda de Constantinopla e o final do Império Romano, o Chipre passaria a ser autogovernado e depois passaria para a mão de outros governantes. As histórias de Marco Polo e de Otelo vêm antes dessa tomada pelos otomanos. E é nesse ponto que se começa a desenhar o dito descobrimento. O tabuleiro então estava montado. Qualquer nação que quisesse chegar ao Chipre para fazer comércio deveria aceitar os termos do Império Otomano, tanto para navegação quanto para comercialização. Esse era o motivo pelo qual não se considerava passar pelo Chipre para chegar às Índias. O caminho usual pelas outras rotas de navegação seria descer a África até o Cabo das Tormentas, que agora se chama Cabo da Boa Esperança, e ir em direção às Índias, cruzando ali o Oriente Médio na sua parte inferior. Não contente com essa possibilidade, Colombo consultou seu irmão, que era cartógrafo em Portugal e sabia muito de astronomia. Munido daquele espírito aventureiro do europeu médio do século XV, esses conhecimentos seriam necessários para que ele considerasse dar a volta no mundo indo na direção contrária, indo em direção ao Ocidente. A ideia de dar a volta no globo no sentido contrário quase o levou aos tribunais do Santo Ofício, da Inquisição, porque muita gente acreditava na igreja que a Terra era plana e o oceano acabava em precipícios abissais. Colombo apresentou o projeto aos portugueses, que o negaram tamanha aventura. Foi apenas alguns anos depois, no próprio ano da viagem, que os reis da Espanha foram convencidos de tal façanha. Eles estavam inebriados pela vitória de uma guerra que vinha se arrastando há alguns anos e estavam com esse ideal expansionista
lá do berço do norte, que a gente já falou algumas vezes aqui, inclusive. E foi nesse ambiente de conquista que a viagem de Colombo foi financiada. Finalmente, ele conseguirá verba suficiente para viajar para o Oriente através do Ocidente, dando a volta no globo. E é nesse ponto que se inicia a saga em direção às Índias. Era um dia claro e quente em Palos de la Fronteira, quando as 3 caravelas da expedição de Colombo e seus benfeitores, os irmãos Pinzon, se preparavam para zarpar em direção à mais arriscada expedição que alguns daqueles marinheiros acostumados à aventura do mar já viveram. Muitas pessoas ainda acreditavam que aquela era uma missão suicida, não por ser perigosa, mas por certamente encontrar algo que muita gente temia àquela altura da história, o precipício que havia no fim do mar. Algo nunca antes encontrado por alguém, e aqueles homens certamente seriam taxados de loucos. Ainda assim, as honras que os reis concederam e as bênçãos que a igreja investira, a impossibilidade de novas conversões, criaram um clima triunfal naquela partida rumo ao desconhecido. A viagem corria bem, como de costume, todos os tripulantes possuíam funções e turnos estabelecidos. A comida era racionada e muito da rotina de uma caravela era desenvolvido a fim de manter a sua navegabilidade. Se cuidavam das instalações, da distribuição de tarefas, dos reparos estruturais e da manutenção. As caravelas possuíam muitas vantagens em relação aos antigos navios que eram utilizados, e elas eram: primeira, velocidade e manobrabilidade. As caravelas eram navios leves e ágeis, o que lhes permitiam navegar mais rapidamente e manobrar com mais facilidade, em relação aos navios maiores e mais pesados. Segundo, a capacidade de navegar contra o vento. As caravelas possuíam velas triangulares que permitiam o navio navegar em direções diferentes, inclusive contra o vento, o que era um grande avanço para a época. Terceira, a capacidade de navegar em águas rasas. As caravelas tinham um casco mais raso, o que lhes permitiam navegar em águas rasas e chegar mais perto da costa. Quarto, maior autonomia. As caravelas tinham um sistema de suprimentos melhorado, o que lhes permitiam fazer viagens mais longas sem necessidade para reabastecimento. E o último dessa lista, maior segurança. As caravelas possuem uma série de melhorias de segurança em relação aos navios da época, como a adição de mastros reserva que permitiam o navio continuar navegando caso um de seus mastros quebrasse. Nada disso permitiu, entretanto, que com aproximadamente 3 semanas de alto mar, Colombo e sua comitiva se vissem na maior crise de sua viagem. Eles chegaram na zona de calmaria, que é uma região oceânica sem ventos e correntes marítimas, o que fez com que, por mais de uma semana, a destemida investida da Europa contra o desconhecido, a caminho do mais importante destino da época, ficasse parada no meio do oceano. E é nesse ponto que a tecnologia europeia, mesmo depois de séculos de aprimoramento, deixa a desejar. Sem ventos, os europeus tiveram que aguardar até que as condições ambientais fossem favoráveis novamente. E por falar em embarcações, nós vamos voltar ao tempo, a um dos maiores centros de desenvolvimento da antiguidade, local onde se formaram as maiores potências bélicas e logisticamente bem-sucedidas. Vamos falar de uma força que refletia o poder e o esplendor da sua própria civilização, que possuía tecnologia suficiente para dar tantas voltas quantas fossem necessárias ao redor do mundo em qualquer cenário. Estou falando da Marinha Núbia, que no contexto temporal está inserida no reino de Kush, que você conheceu aqui na introdução do Parenta 13 e que a partir desse momento eu vou chamar de Marinha Kushita. Foi ela que transportou as flechas de Amaneirenas até a ilha de Samos, onde o Império Romano, por prudência, após um aviso cordial de poderio bélico daquele reino africano, optou por não continuar a investida ao reino dos faraós negros. Acredita-se que a Marinha Kushita tinha condições de navegar o Nilo em qualquer sentido, bem como possibilidades de navegações marítimas. O que se sabe é que sua tecnologia, bem como as outras africanas da época, serviram de inspiração para a construção e utilização de outros modelos de barco. As embarcações kushitas eram munidas de grande tecnologia e eficácia. Diferente das caravelas, o modelo de propulsão era híbrido, pois não dependia unicamente do vento e utilizava remos para sua locomoção. Além disso, os barcos núbios eram compostos de diferentes materiais com diferentes finalidades. O papiro que os constituíam garantia a flutuabilidade e a flexibilidade necessárias para resistir à severidade do mar, por exemplo. Não há dúvida de que os faraós negros eram os mais importantes e influentes da época, tanto que há evidências de que os persas, que eram exímios marinheiros, trabalhavam para os kushitas. Quando se fala do reino de Kush, muito pouco pode ser dito porque os conteúdos e provas históricas são cada vez mais escassos.
Alguns autores se dedicaram muito a elucidar e trazer à tona histórias desse povo tão rico e potente. Para a construção desse episódio, não poderia deixar de fora dois nomes muito importantes, que é o Derek Welsby e o Ivan Van Sertima. Ambos construíram paradigmas muito importantes para a construção do imagético africano antigo, trazendo de volta capacidades e potências de nações que foram desacreditadas durante muito tempo, por falta de provas. Cruzando as informações dos dois e ainda olhando para a Marinha Kushita, que é o nosso foco aqui nessa parte do episódio, eu vou listar alguns exemplos dessas possibilidades, e eles são os seguintes. Ela, a Marinha Núbia, ou Kushita, estabeleceu rotas comerciais e navais ao longo do Rio Nilo e do Mar Vermelho, o que ajudou a promover o comércio e a troca de bens e ideias entre o Reino de Kush e as outras regiões do mundo antigo, incluindo Arábia, Kemet e Grécia. Ela também desempenhou um papel importante na proteção do Reino de Kush contra os invasores estrangeiros, incluindo os exércitos do Império Romano e do Império Axomita. As táticas de guerra naval utilizadas pelos núbios, como o uso de barcos de ataque rápido e a mobilidade estratégica, permitiram com que eles defendessem com sucesso as suas fronteiras marítimas e repelissem os invasores. Durante o reinado da rainha Manirenas, a Marinha Núbia capturou o forte romano de Prêmenes, no delta do Nilo, em uma ousada operação militar que envolveu tanto a frota quanto o exército núbio. Esse feito contribuiu para a restauração da independência do Reino de Kush e para a expulsão dos romanos de Kemet. Essa história você vai encontrar na introdução do Parenta 13, Matriarcado e Matrigestão, só de chegar lá. A Marinha Núbia também foi responsável por várias expedições de exploração e comércio ao longo do Mar Vermelho e do Oceano Índico, que permitiram aos núbios que estabelecessem relações comerciais e diplomáticas com reinos e impérios distantes, como os da Índia, da China e da Pérsia. Com esses poucos exemplos, a gente pode considerar que a Marinha Núbia foi uma força vital para o desenvolvimento e a sobrevivência do Reino de Kush, e ainda ajudou a consolidar a posição da Núbia como uma importante potência regional e global na antiguidade. Com isso, a gente conclui que uma marinha com qualidades tão expoentes e alcance elevado não teria dificuldade nenhuma de cruzar o oceano, muito menos para ficar parada no meio dele. Sabe-se, inclusive, que o próprio oceano é cortado por correntes marítimas que funcionam como verdadeiros rios que circulam entre os continentes. Agora a gente vai fazer uma viagem no espaço e no tempo. Vamos sair da África Oriental da Antiguidade e partir para a África Ocidental na Idade Média, mais precisamente para o Império de Mali, constituído pelo povo Mandinga. O Império Mali era conhecido por seu avanço social, tecnológico e por suas riquezas. É dele que se originou o grande imperador Mansa Musa, que ficou conhecido como o homem mais rico do mundo. Ele tinha, à época, uma fortuna equivalente a mais de 15 vezes o patrimônio de Elon Musk nos dias de hoje. Dentre suas façanhas, ele é lembrado por uma expedição memorável que fez a Meca, na atual Arábia Saudita, que mobilizou dezenas de milhares de homens. Além de ser um território de passagem obrigatória para os Jeli, que te foram apresentados como griots, cuja história você pode conhecer lá no Parenta 11, Comunicação e Negritude, esse império era muito conhecido por ser composto por exímios navegadores e por conhecerem os ditos rios no oceano, que levavam os barcos sem necessidade de propulsão. Uma das suas habilidades era o conhecimento total da rota transsaariana, que possuía mais de 4.000 km de extensão e era transposta por eles utilizando técnicas avançadas de orientação e deslocamento. Antes de Mansa Musa, durante o reinado do Mansa Abubakar II, o Mali, principalmente sua capital Timbuktu, foram expoentes do desenvolvimento e riqueza, o que já eram inerentes àquele povo. Cenário esse que colocou como um crescente sentimento de busca por novos territórios e expansão da cultura. E dessa forma, que 200 anos antes de Colombo, a comitiva composta por centenas de navios partiu em direção ao desconhecido. A viagem foi um sucesso graças às tecnologias de navegação dos Mandingas, que eram conhecidos por serem excelentes navegadores. O Império Mali dominava a rota transsaariana, que conectava a África Ocidental ao Mediterrâneo. Também controlava as rotas comerciais que atravessavam o rio Níger, conectando a região costeira do Golfo da Guiné ao Saara. Além disso, o Império tinha uma frota de barcos de guerra que patrulhava o rio Níger e protegia o comércio ao longo das suas rotas fluviais. Essa frota, inclusive, foi que apoiou Mansa Musa na sua viagem até Meca pelo mar Mediterrâneo. A riqueza do Império Mali fez com que Abubakar II tivesse condições de construir uma frota e partir para o oceano que havia depois do grande rio Níger, que ligava o seu império ao Atlântico. Foi quando com sua frota partiu para nunca mais ser visto.
historiadores acreditam que o destino foi Pernambuco, cujo nome seria uma corruptela para o termo mandingo, terra de muito ouro. Eu vou encerrar esse bloco com 2 informações que são conclusivas para essa narrativa. Aí vai a primeira. Na metade do século XIV, o Senegal era um ponto de parada para os espanhóis na África. Senegal esse que fazia parte do Império de Mali, juntamente com a Gâmbia, a Guiné, a Burkina, o Faso e a Costa do Marfim. Ele, o Senegal, fazia parte de uma região conhecida como o Sudão Ocidental, que era habitado por vários grupos étnicos, incluindo os Mandingas. Mandingas esses que ajudaram a fundar o Império Mali no século XIII. Sabe-se inclusive que os Djelin foram instruídos a não contar a história do Mansa Abubakar II. Entretanto, não há como se duvidar do fato de que esses europeus, inclusive os que inspiraram Colombo, teriam ouvido falar das viagens transatlânticas nas suas passagens pelo continente africano. E a segunda, há registros da viagem de Colombo, a recém-descoberta América, cuja narrativa a gente interrompeu no início dessa introdução, quando aqui, nesse lado do oceano, ele percebeu a presença de pessoas negras vindo do sul para fazer negócios. Existem outros registros, inclusive, de uma ponta de lança composta por uma liga metálica cheirosa, que após estudos quase alquímicos na Europa, foram associadas a lanças compostas por ouro, prata e cobre, que eram utilizadas na Guiné, que há séculos faziam parte do poderio bélico do Mali. Após uma semana à deriva no mar, finalmente a comitiva de Colombo conseguiria continuar sua suposta viagem às Índias. O que vem a partir daí, você já sabe. Mas para falar um pouco mais desse suposto descobrimento, vamos ouvir as palavras do nosso convidado. O descobrimento, primeiramente, é uma palavra que nós já sabemos que é uma palavra eurocêntrica, né? Quando, no século aproximadamente XVI, eles vão começar a escrever, eles vão chamar isso de descobrimento. E a gente sabe também que vários historiadores têm discutido sobre essa palavra. Alguns falam de invasão, outros de achamento, né? Então, assim, mas vamos dizer descobrimento como é falado. Primeiramente, esse processo nós temos que levar em consideração o que foi de fato, né? Na Europa, no século XVI, né, se não me engano, no século XV, né? No século XV, no final do século XV, os otomanos, eles vão pegar Constantinopla, né? E que hoje é a atual Istambul. Só que o que quer dizer isso? Eles vão impedir os europeus, por exemplo, de ir, como lá, espanhóis, portugueses, de poder pegar as especiarias da Índia, né? E isso vai fazer com que os reis, né, da Espanha, por exemplo, de Portugal, vão querer ir para a Índia e buscar as especiarias. E aí, então, no caso, por exemplo, da Espanha, o Cristóvão Colombo já estava pronto. Ele chegou para os reis e falou: olha só, estou pronto aqui. Olha, então, faz o seguinte, vai para a Índia e traz para a gente aquilo que nos dá lucro, para a gente, né? Porque aquilo era economicamente dava lucro. E ele vai à procura da Índia, só que ele vai encontrar o quê? Ele vai encontrar as Américas. Você sabe uma coisa interessante, que o Cristóvão Colombo, até a sua morte, ele negava que ele não estava numa terra estranha, a terra que ele estava mesmo era a Ásia. Entendeu? E aí, até a morte dele. E aí o que acontece? Quando eles chegam nas Américas, muito mais ali na região do Caribe, eles encontram nativos. Então, esse descobrimento, entre aspas, era por causa de uma coisa econômica. É dinheiro que eles queriam. Então a motivação não era descobrir, por exemplo, novos continentes. Era ir para a Índia, pegar especiarias e, claro, ganhar lucro na nação, vamos falar assim, o império na época. E aí, quando eles vão... A gente está falando de europeus, de gente que, na verdade, claro, o que eles escreveram, a história que a gente lê, são os caras que trouxeram uma civilização para nós. Mas a gente não pode esquecer que essa mesma gente europeia morreram por pestes, má higiene. Então, repare bem, esse povo de má higiene vai para as Américas encontrar um povo nativo que, na verdade, é muito mais civilizado. O que eles vão trazer ali para eles? Eles vão trazer doenças. Então, quando eles atravessam os mares, levam essas doenças para as Américas,
Não é mais descobrimento. Eles estão levando morte, eles estão trazendo morte. Por quê? Porque, olha só, nas Américas, o que nós tínhamos? Nós tínhamos milhões de nativos. O Cristóvão Colombo, por exemplo, quando ele vem em 1400, no dia 12 de outubro de 1492, eu fico até triste, porque o Dia das Crianças é o dia 12 de outubro. Olha o que isso provoca até no Dia das Crianças, cara. É o que macula o Dia das Crianças, porque naquele dia também Cristóvão Colombo vai descobrir, vai achar, né, vai invadir as Américas. E só para você ver, Diego, o que vai acontecer, que quando ele volta, eu tenho que falar isso, quando ele volta para Espanha, ele vai fazer a segunda viagem, ele vai trazer 17 navios. Eu acabei de dizer que ele vai trazer doenças que não acabam mais. E aí, quando eles vêm para dizer, olha o que ele vai fazer. Não, eu tenho que falar isso. Esse descobrimento das Américas pelo Cristóvão Colombo, quando ele chega, quando ele volta para a Espanha, sabe o que ele vai fazer? Ele vai sequestrar mulheres, crianças e homens nativos para apresentar, sabe a quem? Aos reis. E aí olha o que ele vai dizer no diário dele, no diário da primeira viagem. Que esses nativos que ele vai levar vão ser servos na Espanha e também vão se converter ao cristianismo. Olha que coisa! Mais uma vez, o lucro, o dinheiro, né? A riqueza está se acoplando com a religião. E quando ele vem na segunda viagem com 17 navios, supostamente para ver a terra que ele descobriu, ele vai dizer o quê? Que eles vão cristianizar os povos nativos daqui. Diego, é aqui que começa a morte. Ou seja, a religião que ele diz que é vida está trazendo a morte, porque dos milhões de nativos que estavam aqui, em décadas, não é centenas de anos, não é séculos, em décadas, milhões de nativos vão se tornar milhares de nativos. Então, para mim, eu vou repetir, esse para mim, o verdadeiro descobrimento das Américas, na verdade, é o início da morte de povos civilizados, hierarquizados que estavam aqui nas Américas. É isso que eu posso falar sobre esse tal do descobrimento. E aí, a gente não pode fugir do Cabral, que é tudo a mesma coisa, tá, gente? Tudo é a mesma coisa. No mesmo sentido é o Cabral. Não adianta a gente dizer outra coisa. Também o que era? Também estavam à procura do caminho das Índias. E eu queria ter uma pergunta que eu me fiz, claro, eu sou historiador, eu tenho certeza que um historiador falaria muito melhor do que eu, mas olha só, Diego, os portugueses, eles tinham know-how. Em 1480, eles já tinham contornado a África, eles já tinham chegado à Índia. A minha pergunta é por que Cabral não seguiu aquele caminho, então? Por que ele quis fazer um outro caminho para chegar aqui no Brasil? Você entende? Para exatamente cometer as mesmas crueldades. O descobrimento das Américas é o início da crueldade da humanidade dos últimos séculos que nós estamos vivendo. É assim que eu penso ao ler os livros, a ver um pouco sobre esse descobrimento. E é nesse espírito de questionamento de um fato associado a uma cultura homicida e expansionista que, no meio desse processo, cooptou conhecimentos ancestrais e dizimou a população originária com as suas doenças físicas e mentais. Esse é o tipo de comportamento de pessoas que não se importavam com a natureza, com as histórias, com o passado e com as riquezas que aqui deveriam ter sido preservadas. Essas pessoas sequer tinham o direito de ter reclamado para si essas terras. E foi para esse tipo de povo que a professora e psicóloga norte-americana Marimba Ani usou o termo africano Yurugu. É muito importante destacar algumas questões que não são levantadas no ensino normal da história do mundo, que falam sobre essas alternativas do descobrimento. Bom, eu vou deixar aqui, como eu já tinha falado na introdução, um autor muito importante para isso, que é o Ivan Van Sertima. Ele fala muito sobre essas alternativas, eu até discorri um pouco a respeito dele nessa introdução. Vou deixar aqui como dica para você pesquisar e conhecer um pouco mais do trabalho dele, que é muito robusto, tem muita coisa importante. E essa construção leva direto à pergunta que eu fiz a Mayra, que é a seguinte:
Na sua opinião, o que deveria ser contado a respeito desse descobrimento? O que você acredita? Claro, eu acredito que o que deveria ser contado é a verdade. Deveria ser contado que não existe descobrimento, porque a Terra ela só é descoberta pelos primeiros que aqui habitaram. A partir do momento que já tem gente habitando, essa Terra não é mais uma descoberta, né? Gente, isso é o básico do básico sobre o significado do descobrimento. Então, eu acredito que deveria dizer o quê? Que a América, assim como todo o globo, ela foi colonizada por africanos, que foram os primeiros povos da Terra. Que aqui no Brasil se estima, né, que os primeiros povos chegaram aqui há cerca de 12 mil anos, né, que foram os povos que hoje a gente reconhece como a Luzia, né, e os outros 60 ossários descobertos em Minas Gerais. E que eles eram povos que tinham uma aparência muito semelhante com o povo africano, né? E, inclusive, alguns traços também bastante parecidos com os aborígenes australianos, né? O que só prova que, inclusive, aborígenes australianos também têm a sua origem em África, né? Então, para mim, tem que começar por isso, né? Sobre como deu essa colonização na América. Mas, trazendo para após isso, né? Após os primeiros humanos chegarem aqui, acredito que a gente deveria falar sobre os africanos, que eram grandes navegadores. A gente fala bastante sobre os vikings, a gente fala bastante sobre os europeus, mas a gente não fala dos africanos que circularam o globo, né? A gente tem mapas africanos que, inclusive, falam sobre a Antártica, entende? Que já tinha essa ideia dessa terra existente. Então, acredito que deveria falar sobre eles, né? E principalmente sobre os Olmecas, que são os que chegaram na Mesoamérica, mais ou menos 3.000, 4.000 a.C., e que é hoje reconhecido como a civilização mãe, que deu origem aos astecas, que deu origem aos maias, né? Inclusive, muito do que os astecas e os maias conhecem, né, foram por conta dos Olmecas. Não é à toa que quando a gente vê as pirâmides na Mesoamérica, a gente já lembra logo do Egito, né? Porque alguém que viu as pirâmides do Egito, e que inclusive fez parte da participação da construção das pirâmides, foi a que veio aqui falar, entende? Não é essa teoria muito louca dos antigos astronautas sobre, né, os ETs, e que, gente, não, é muito mais simples do que isso. Quem estava na construção das pirâmides foi os mesmos que estavam aqui. E isso não é algo impensável. Se você consegue imaginar um povo que constrói uma pirâmide, você consegue imaginar que ele constrói um barco e atravessa um oceano. Exatamente. Não é tão ilógico. Inclusive, a rota que eles utilizavam é uma rota muito mais fácil de chegar às Américas, né? E que Cristóvão Colombo não utilizou, né? Que a América Vespúcio não utilizou, né? Então, acredito que eu deveria falar sobre isso, sobre os Olmecas, um povo etíope que vem para a Mesoamérica, que vem no intuito de conhecer, porque africanos sempre tiveram essa característica de conhecer e de migrar, e que vieram conhecer. Alguns voltaram para sua terra, outros ficaram, construíram família, construíram povos, trouxeram seus conhecimentos, trouxeram a sua forma de vida e espiritual, a sua cultura, e deixaram esse legado que a gente vê até hoje, né, na Mesoamérica. Eu acho que é muito legal quando a gente fala validando isso, né, porque a gente precisa admitir, a gente não, né, quem não acredita, precisa admitir essas capacidades, né, de um povo africano, de cruzar um oceano, por mais que tenham milhares de indícios, né? Como a gente já falou, as correntes que saíam da África iam para o meio da América de forma fluida. Você pegava um rio, era um rio no meio do mar. A distância geográfica era muito menor entre a ponta da África para a América Central do que da Europa. Então, são milhares de fatores que colaboram com isso, que as pessoas preferem não acreditar do que acreditar que existe um povo com capacidade, né? Se a gente parar para olhar como, por exemplo, era tão mais fácil, por exemplo, fazer esse tipo de navegação do que, às vezes, cruzar o Saara na África. Uma navegação no mar com possibilidade de conseguir comida, com reservas, enfim, uma navegação muito mais tranquila do que cruzar o Saara. O Saara era muito mais difícil, isso já era feito. Muito entende-se que até para o cruzamento do oceano, isso foi muito bem desenvolvido no Saara.
alguns conceitos, né? Inclusive o próprio conceito de longitude, que eu acredito, ele não era um conceito conhecido pelos espanhóis e pelos europeus que navegavam. Isso aí era a coisa árabe. A gente tá falando de África. O que é bem louco, né? Porque daí você pega um povo que não tinha os conhecimentos básicos e os põe como os grandes criadores, né? Exatamente. Os maiores, assim. Porque é muito estranho, porque a gente acredita em pirâmides construídas. A gente visualiza isso, a gente acredita em grandes obeliscos, a gente acredita sobre o Vale do Indo e a capacidade do povo preto de criar cidades planejadas com encanamento, inclusive, porque o Vale do Indo, que a gente encontra na Mesopotâmia, no norte da África, ele era um núcleo e um reino, né, vários reinos, na verdade, uma organização muito semelhante com os reinos astecas, por exemplo. Né? Inclusive, a construção das casas, o fato de que as casas tinham um quintal para plantação e que tinham uma canaleta por onde passava água e que tinha banheiros, inclusive, que é algo que a gente encontra aqui nos maias. Então, assim, a gente consegue ver essas semelhanças entre o Vale do Indo e os maias, a gente consegue ver essas semelhanças entre o Egito e os maias e os astecas, mas e ainda assim, uma coisa muito básica que é, poxa, então, povos semelhantes construíram, a gente prefere acreditar na ideia de que extraterrestres, né, porque trouxeram esse conhecimento, entende? E aí eu fico tipo, gente, ao mesmo tempo que você acredita num papiro de mais de 3 mil anos de Imhotep, onde ele descobriu e tratou mais de 200 doenças, onde ele fez, onde ele descreve como fazer cirurgias, você descobre papiros que falam sobre um teste de gravidez que envolve semente de trigo e cevada. E aí você valida isso, mas você não consegue cogitar a hipótese de que um povo que construiu uma pirâmide, sabe, no meio do deserto não vai conseguir fazer um barco. Exatamente. Sabe? É algo tão absurdo, sabe? Criou a geometria, não vai conseguir navegar. É muito louco isso. Né? É um esforço tão grande de apagamento que não tem nenhuma lógica. Sim, e é bem isso, né? Um esforço de apagamento. Acho que se a gente falasse, não ia conseguir condensar, né? Por que a gente prefere... Por que as pessoas preferem acreditar que vem uma força alienígena para fazer isso? É para não dar o braço a torcer, né? De que é o mesmo povo que eles escravizaram. Quem é que quer acreditar, né? Exatamente. Pois é. Quem quer acreditar? Reduziram a estados deploráveis, enfim, para acreditar que a humanidade, de uma forma geral, pô, a gente fez isso com esses caras, olha o que eles já fizeram. Não, faz o seguinte, vamos apagar o legado que eles deixaram aqui pra gente poder justificar as nossas atrocidades. Muito sinistro isso, né? Nessa altura do campeonato já ficou claro que o que você está ouvindo aqui não é uma conversa, é a parte de um movimento muito maior que busca transformar a experiência da parentalidade preta no Brasil. E essa transformação precisa de você. Agora em abril nós conseguimos chegar a 82 pessoas e eu vou falar o nome das que entraram aqui para você. A Juliana Germano, a Ana Paula Freitas de Araújo, o Fabrício Rangel, o Marcos Santos, a Olamide Bacô, o Ícaro Rafael, a Chiaraquice Montanhese e o Matheus Santos. Essas pessoas passaram a colaborar com a campanha de financiamento coletivo que eu cadastrei lá no Apoia-se. E eu te pergunto, se você pudesse fazer parte desse movimento que está transformando tantas vidas. Bom, seu apoio garante que a gente continue criando e fortalecendo espaços seguros para pais, mães e crianças negras e mantém esse podcast que você está ouvindo aqui, mantém as rodas de conversa, os encontros dos grupos terapêuticos cujo acompanhamento é feito por um profissional pago. Dele, eu também mantenho as plataformas de gravação, de hospedagem, do site e diversas outras coisas, além de materiais que eu preciso estudar para trazer informação com responsabilidade e com fontes confiáveis. Então, se esse conteúdo ele te toca de alguma forma, ele te ajuda de alguma forma, se fez você refletir ou enxergar algo de um jeito novo, considere apoiar o Parentalidade Preta. Com a quantia equivalente a 2 bebidas por mês, você já pode fazer parte dessa iniciativa e ainda recebe conteúdos exclusivos e acesso a um grupo de troca no WhatsApp, onde eu mando diretamente para você os links. Para apoiar, você já sabe, apoia.se/parenta, o link está na descrição desse episódio, você escolhe a faixa de valor que faz sentido para você. Eu tenho certeza que se no próximo final de semana você deixar de tomar 2 cafés ou 2 cervejas, você vai conseguir ajudar o Parentalidade Preta a chegar mais longe durante o ano inteiro.
Escolhe um valor com o qual você pode se comprometer mensalmente e me ajudar a manter tudo isso aqui funcionando de maneira independente e autônoma. É óbvio que eu vou repetir, o link é o apoia.se/parenta, tá linkado na descrição desse episódio, e eu vou te deixar agora com mais uma parte dos trechos de uma conversa que eu tive com Aniceu Quingá aqui no Parentalidade Preta, falando ainda sobre esse suposto descobrimento, é claro. Eu vou para a última pergunta agora, eu queria saber de você. Se esse descobrimento foi um erro. Foi o maior erro da humanidade. Foi o maior erro da humanidade. Porque é a partir desse descobrimento que todos os males do mundo vão acontecer. Tem um adágio que, na verdade, é o Paulo, que é o apóstolo Paulo da Bíblia, né? Que ele cita, que não é dele, mas ele cita, é um adágio na humanidade, que ele vai dizer que o amor ao dinheiro, repare bem, não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Se você reparar bem, Diego, o que aconteceu nesse descobrimento, né, das Américas, ou da África, como eles dizem, você vai reparar que foi exatamente por motivos econômicos. Sim. Então, foi por amar o dinheiro, por amar o lucro. Sim. E aí começa então a nascer todos os males da humanidade até hoje. Sim. Tudo que nós sofremos até hoje é oriundo do tal descobrimento dos outros continentes. É fato. Trouxeram a morte, trouxeram a escravidão. Quando a escravidão acabou, trouxeram o racismo estruturado. Sim. O racismo ele é estruturado, ele é sistêmico, ele perpassa todos os setores da vida. Todos os continentes, todas as terras, todos os mares. Isso é o racismo. E aí, então, aquilo que nunca existiu, porque eu costumo dizer, eu falo sempre para as pessoas, o negro nasceu na escravidão? Não. Ok. Então ele nasceu bem assim. O branco nasceu na escravidão para escravizar os negros? Não. Então também nasceu assim. Então isso quer dizer que os povos sempre viviam juntos, coabitavam essas terras. Sim. Então por que nunca houve o racismo naquelas épocas como aconteceu hoje? Então a perpetuação do racismo, ou vou falar até melhor, o estabelecimento do racismo é a perpetuação do colonialismo, sabe? É a perpetuação da maldade, é a perpetuação do amor ao dinheiro que eles têm, é que faz com que hoje, Diego, nós vivamos exatamente, vamos falar assim, o maior erro da humanidade. O maior erro da humanidade, sabe? Foi exatamente esse imperialismo eurocêntrico. Né? É isso que eu posso dizer, sabe? A gente vai chamar um intervalo e já volta. Eu não posso sair daqui sem te dizer que esses 2 episódios vão estar linkados na descrição desse aqui, onde você vai poder ouvir na íntegra esses 2 trechos, na verdade, os 2 episódios que são importantes demais para a construção do Parentalidade Preta como uma iniciativa anticolonial. Eu quero fechar esse trecho desse programa especial sobre o tal descobrimento com mais um trecho da conversa que eu tive com a Mayra, lá do Verbo Preto. Eu vou deixar ele aqui contigo, beleza? Conseguiram atrasar um continente, eu tô falando da África, conseguiram atrasar um continente de uma maneira que é perversa, surreal. Vai ser o que a gente vai estar desenvolvendo aqui durante a temporada, inclusive, de uma maneira perversa, surreal, que isso não se recupera hoje. E eles ainda, sem querer estender, mas eu preciso falar, ainda vendem a imagem desse continente que eles corromperam como um continente corrompido, perpetuando a imagem que eles como puseram se fosse por lá. natureza, né? Se fosse uma justiça divina, ou porque a natureza não tem nada a ver com eles, a desgraça não tem nada a ver com eles. E é muito incrível, cara, isso. E eles fizeram isso em todos os lugares que eles chegaram. Sim. Porque quando a gente vai... E isso é literalmente todos os lugares. Porque aqui na América acabaram com os astecas e os maias, que, pelo amor de Deus, gente, era uma civilização que estava se desenvolvendo há tanto tempo. Os Olmecas aqui, se desenvolvendo há tanto tempo, sabe? Conseguindo viver em comunidade, conseguindo ter as cruzas naturais e desenvolver outros povos e conseguir viver em harmonia. Né? Claro, dentro das suas rixas territoriais que todo povo tem. E ainda assim, nenhuma escravização conseguiu chegar na desumanização
que a escravização europeia chegou. Porque quando a gente fala sobre isso, e que todo mundo bate na tecla que zumbi tinha escravo, porque africanos vendiam e tudo mais, a gente esquece que são conceitos de escravização completamente diferentes. Não há nenhuma escravização que seja boa. Não há. Mas tem conceitos diferentes. Quando você pega uma pessoa que foi subjugada e que ela entende que quando ela perde uma batalha, ela vai trabalhar por um tempo para outro povo, mas que depois de ela cumprir essa dívida, ela vai voltar a ser livre, e aí você traz para uma visão onde tu atravessa o oceano e nunca mais retorna, é uma outra visão de escravização. Tu sabe, está falando de uma troca laboral, né? Onde os reinos africanos, os reinos aqui da Mesoamérica, os reinos indianos faziam muito, que é de você, né, ter prisioneiros de guerra que vão trabalhar para recuperar o que se foi perdido nessa batalha, mas em nenhum momento eles têm a sua identidade anulada, em nenhum momento eles são impedidos de adorarem os seus deuses, de desenvolverem sua família, de se autossustentar. E isso, cara, é algo que não interessa se ele perder uma batalha, ele não deixa de ser um ser humano. Já a visão europeia de escravização é outra, sabe? Você apaga esse ser humano e você o faz ser menos do que um humano. Então é um outro nível de crueldade. E eu acho que é importante salientar isso, porque quando a gente está falando desse tal descobrimento, a gente está falando disso. Não está falando que outros povos nunca subjugaram outros na história do mundo. Não estamos falando que não houveram povos que foram dizimados por outros povos, porque houve. Porque a batalha e a guerra é uma das coisas inerentes do ser humano, tal qual como se alimentar e procriar. Mas a gente está falando sobre um povo que dizimou o outro e que constantemente o dizima, que não dá espaço para recuperação, e é algo que a gente não consegue ver em nenhum outro povo sobre a Terra, sabe? Nem mesmo os mais cruéis em campo de batalha conseguiu ser dessa forma, entende? É a gente olhar para os árabes, que foi um povo extremamente sanguinário, extremamente bélico, olhar para eles e falar, caraca, nem eles conseguiam conceber essa ideia dessa destruição tão profunda. É sobre isso, né? E o descobrimento ele foi um erro nisso, porque ele não só subjugou um povo, que é algo que a gente estava acostumado, o mundo estava acostumado, porque guerras de poder sempre existiu, mas ele dizimou um povo, ele genocidou um povo, ele apagou esse povo, apagou tudo que ele deixou, destruiu, e o que ficou tomou para si. É algo que nenhum outro povo fez sobre a Terra, porque se outros povos tivessem feito isso sobre a Terra, a gente não teria tantos registros de tantos povos, entende? Então, por exemplo, a gente sabe que os minoicos foram subjugados, mas eles não foram apagados, porque a gente conhece eles hoje. Mas a gente não conhece os olmecas na mesma proporção que conhece os povos gregos. Então, assim, gente, é um mal muito mais profundo, onde você apaga a passagem de um povo sobre a Terra. É outra coisa, é um nível de crueldade muito, muito aquém. Eu acho que foi por isso que os europeus tiveram tanto êxito nesse domínio, porque é uma briga desleal. Os povos que existiam antes compreendiam a guerra, compreendiam a batalha, compreendiam a morte, mas eles não conseguiam conceber a ideia de desumanizar o outro a esse nível, né? Então, quando eles travaram essa batalha com os europeus, eles iam perder porque são caráteres distintos. Porque chega uma hora que você fala, não, peraí, a gente não briga além disso, e os europeus continuam brigando, então não há como competir em relação a isso, né? Infelizmente, a gente estava fadado a perder, porque a gente usa armas diferentes, né? Eram armas distintas, né? A diplomacia era muito além, porque todo mundo fala sobre essa parte sanguinária dos astecas e dos maias, principalmente, que guerreavam muito, mas ninguém fala que eles eram um povo que eles tinham uma técnica de diplomacia muito avançada, muito antes de ir para uma batalha.
né? Havia diplomacia, os casamentos entre reinos diferentes era uma forma de diplomacia. Então, assim, quem não tinha diplomacia em nenhum nível eram os europeus, não os outros povos. Então, eu acho que é ali que a gente percebe que eles não tinham nem chance de ganhar essa luta, porque era desleal demais. Era desleal demais. Porque mesmo você casando, né, porque isso aconteceu bastante, né, de reis astecas oferecerem suas filhas em casamento, compreendendo que assim haveria paz. Então, eles utilizaram de todas as armas que eles conheciam de diplomacia para manter a paz, e ainda assim foi pouco. Ainda assim não foi suficiente, ainda assim eles foram dizimados. Então foi uma luta muito desleal, foi uma guerra muito desleal. Bom, queria te agradecer por esse tempo que você dedicou ao podcast Parentalidade Preta. Vou deixar aqui reafirmado o convite para você ouvir o Parenta 7, o Parenta 10 e o Parenta 5, não necessariamente nessa ordem. Eles estão muito bons, estão diretamente ligados à ancestralidade e à infância. Tem mais episódios que falam sobre isso, mas a gente vai voltar a revisitá-los em algum outro momento, beleza? Por enquanto é isso aqui. E antes de encerrar, eu quero te lembrar tudo que foi necessário para que esse episódio chegasse até você. Eu fui responsável pela pesquisa, pela curadoria do conteúdo, pela edição, pela roteirização, pela locução, pela pós-produção, pela distribuição, pela gestão da comunidade e pela divulgação. Se essa iniciativa faz sentido para você, então não deixa de compartilhar esse episódio, interagir nos comentários, avaliar esse episódio e principalmente continuar essa conversa com alguém, espalhar a palavra do Parentalidade Preta. A gente se vê no próximo. E óbvio, se tudo isso faz sentido para você, considere apoiar o Parentalidade Preta. O link você já sabe, apoia.se/parenta. A gente se vê no próximo trecho do Parenta daqui a 15 dias e a gente vai conversando. Qualquer coisa você já sabe onde achar. @Parentalidade Preta em todas as redes sociais. A gente se ouve por aí.